Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, eu queria que o senhor comentasse comigo, o senhor como especialista em segurança pública, sobre esse polêmico decreto presidencial que libera, né, a posse e até mesmo o porte de armas para os brasileiros. Queria que o senhor avaliasse comigo essa, que foi uma das principais bandeiras de campanha do presidente eleito, né, Jair Bolsonaro, que pegou justamente uma fragilidade que o país enfrenta, que é na questão da segurança pública. Como o senhor avalia esse decreto? Eu posso avaliar isso por três aspectos. Primeiro, o político. Ele está cumprindo uma promessa de campanha para os seus seguidores delirantes, que acham que vão resolver a questão da criminalidade e da violência com mais arma de fogo. Sociologicamente, revela-se uma incompreensão ou a falta de interesse de compreensão sobre a complexidade que é o fenômeno da violência e da criminalidade. Antropologicamente, nós podemos pensar que quando da invenção da arma de fogo, foi a sensação veio a sensação ao homem de poder ser Deus. De que você, com a arma na mão, você poderia dizer quem poderia viver e quem poderia morrer. E aí tem um sambista carioca que ele faz uma crítica muito inteligente para dar resposta aos seguidores delirantes do Jair Bolsonaro, que acha que com mais arma de fogo vão resolver o problema da criminalidade. Ele cantava assim: você com o revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz. Ou seja, muito inteligentes para mostrar assim, não é a arma de fogo. E a partir do momento em que as pessoas começarem a se armar, o Estado lava suas mãos da sua função primordial, que é assegurar a segurança pública para todos. E aí ele passa a privatizar. E aí quando as situações se agravarem, ele diz, não, mas o problema não é do Estado, são das pessoas que andam armadas. Ao longo dessa semana passada, foi divulgado algumas condicionalidades que o presidente estava colocando para garantir a liberação Inicialmente, ele fala apenas em posse, né, de armas, para dar o direito ao cidadão. Vamos só esclarecer aqui para o nosso telespectador: posse de armas é quando o cidadão ele pode ter a arma em casa, o porte quando ele pode andar na rua armado. Então, assim, no primeiro momento se falou apenas na posse da arma, o cidadão poderia ter uma arma em casa. E nesse decreto, que ele chegou a divulgar algumas coisas, liberava para cidadãos acima de 25 anos e que também não tivesse, na verdade, antecedentes criminais. O senhor acredita que esses critérios eles são balanceados? Olha, na realidade, aí não há nada de novo. Já existe essa previsão legal há muito tempo, de quem pode ter a porte e a posse de armas e quem não pode, desde que você se encaixe em determinados critérios, que seja psicológicos, seja técnicos, seja jurídicos, seja legais, não há problema nenhum. Então não há nenhuma novidade nisso. O que há na realidade é uma catarse política, ou seja, pegar uma situação de comoção pública com a violência, com a criminalidade e se aproveitar disso politicamente e oferecer à população mais arma de fogo. Se você pegar o anuário de 2017, foram mais de 60 mil assassinatos no Brasil, isso registrado. Desses 60 mil assassinatos, 89% foram com arma de fogo. Isso prova que o Estado não tem controle. Tu imagina então, se eu flexibilizar mais arma de fogo na sociedade, eu vou beneficiar não a população, que ela está enganada por desinformação. Eu vou beneficiar a indústria de arma, a indústria bélica, porque é ela que está financiando todo esse jogo político, não a população. A população é ingênua e achar que vai resolver a criminalidade com a arma de fogo, como se o bandido viesse para mim e me avisasse 3 horas antes: olha, agora eu vou te assaltar, te prepara. Porque o grande fator que ele leva vantagem é o fator surpresa, porque ele não me avisa que vai me atacar. E a gente tem exemplos: quantos policiais que são profissionais, preparados para usar uma arma de fogo, não morreram com a arma de fogo. Você imagina então pessoas que nunca usaram arma de fogo. E então uma discussão banal pode virar um homicídio. De uma banalidade. Inclusive, a gente tem muitos casos de violência doméstica, né, que acontece, briga de casais, pais e filhos e tudo, e que a gente pode ter um cenário em que uma arma em casa à disposição pode vir a provocar uma tragédia que talvez não aconteceria muito se não maior. tivesse. Eu faço uma metáfora: se uma fogueira está pegando fogo e eu coloco mais lenha nessa fogueira, a tendência é que a chama aumente e não diminua. Então, se eu tenho o maior número de crimes, de homicídios no Brasil com arma de fogo, eu vou flexibilizar ainda para que a população tenha mais acesso a essa arma de fogo.
obviamente que eu vou aumentar a criminalidade e a violência. Parece tão óbvio. O problema é que assim, existe uma situação hoje no Brasil que são desesperados, que acham que a violência vai resolver a violência. A violência não resolve a violência aumenta a violência. Porque o Estado brasileiro ele não tem controle sobre as armas de fogo. Se você perguntar hoje no Brasil a qualquer um dos secretários ou governadores quantas armas de fogo existem no seu Estado, legais e ilegais, eles não têm como dizer, porque o Estado não tem controle. E daí então tu imagina como é que vai ser essa flexibilização de armas. Os Estados Unidos, já que o presidente made in Bolsonaro da América Latina, o Trump, que quer ser o Trump da América Latina, acha e acredita que a arma de fogo vai resolver, os próprios Estados Unidos, desde do massacre de Columbine, já vem discutindo a retirada de arma de fogo, porque começou a banalizar. Muitas pessoas chegavam em escolas e universidades e faziam um massacre por uma banalidade, por uma discussão qualquer. Então você imagina isso no Brasil, onde há uma diferença muito grande regional. Aqui, por exemplo, no Nordeste, é muito comum entre nós as pessoas andar com a faca na cintura, mas é porque elas fazem atividade com essa arma, mas não é para cometer um homicídio. Mas com arma de fogo, não. A qualquer momento eu posso usar essa arma de fogo para resolver uma questão que é uma banalidade, às vezes é uma briga de esgoto, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Até porque o problema da segurança pública ele vai muito mais do que... Muito mais. Ele é se muito eu mais fosse amplo investir, por exemplo, o dinheiro que se investe em algumas banalidades nesse país, se eu investisse, por exemplo, na formação em políticas públicas de prevenção à criminalidade e uso de drogas em jovens, escola de tempo integral, atividades de lazer, espaço de sociabilidade. Você percebe, vou dar um exemplo aqui em Teresina. Se você perceber que quando começaram a fechar os centros sociais urbanos, do Parque Piauí e do Disseu, olhe o índice de criminalidade dos dois bairros como subiu. E olhe quem estava mais envolvido, os jovens. E olhe o tráfico de drogas, como ele chegou a esses espaços. Por quê? Porque o espaço de sociabilidade que tinha antes, do CSU, tinha piscina, tinha quadro de esporte, tinha manhã de lazer, tinha tudo, as crianças iam. Hoje, aqui em Teresina, no período de férias, os pais e as mães ficam angustiados, porque não tem para onde levar seu filho. O Parque da Cidadania não dá conta, a Puticabana também não dá. O ideal seria que eu tivesse uma Puticabana em cada bairro, o Parque da Cidadania em cada bairro, daria para resolver. Porque para mim sair da Vila Irmanduz para o Parque da Cidadania de ônibus, e eu vou comer o quê durante a semana? Uma passagem de ônibus de 4 e 5, dá R$8 só para ir e voltar. R$8 de frango, dá um almoço, dá uma janta. Então, você está vendo? Não é armas, não é isso, não é matar o criminoso, não é matando o criminoso que nós vamos resolver o problema do crime. É entendendo como é que ele pratica o crime para que eu possa me antecipar de forma inteligente. Então, ninguém nasce usuário de droga, ninguém nasce bandido, você se constrói como tal. Então, se eu entender como é que é essa construção, eu posso fazer políticas públicas para evitar. Teresina tem 2 rios. Por que não tem uma disputa de canoagem, tem disputa de gangues? Então, não é uma questão de falta de propostas, é uma questão de determinação política. Era isso que ele fala, assim, foi uma das principais bandeiras de campanha do presidente, e que a população, na sua grande maioria, justamente por conta do clima de insegurança que a gente vive diariamente, você sai de casa com medo, não sabe se volta, né? Muitos, a gente vê todos os dias pais de família, como o senhor mesmo citou anteriormente, policiais que são pessoas que lidam com aquilo, têm aquele preparo para lidar com o crime e ainda morrendo por conta da criminalidade, por conta da questão da insegurança. A população está endossando esse discurso do presidente eleito. Como é que o senhor vê isso? Está endossando de forma ingênua. Eu vou pegar o exemplo a partir das tuas falas. Se fosse verdade que arma de fogo resolvia crime e fosse com violência, o Rio de Janeiro já teria resolvido. Porque não foi só a polícia, foi o exército. O que aconteceu? Muitos policiais morreram. E quem vai pagar por isso? Quem vai pagar? Quem vai cuidar da família, dos órfãos desses policiais? Porque quem declarou guerra não foram os policiais, mas eles foram as principais vítimas no Rio de Janeiro, estão sendo em outros estados. Então, outra coisa também, a gente pensar aqui, para crianças e adolescentes, se eu não tiver uma política educacional que mantenha essa criança na escola, mas manter a criança na escola, a criança ela tem uma atividade e ela precisa estar sempre em movimento e ser criativa. Então eu preciso mudar essa educação. Essa educação que eu vou para a sala de aula, o professor escreve, aí senta e copie. Não, peraí, isso não é mais educação, nós estamos na área da tecnologia. Tem professores que têm medo de usar a tecnologia, mas não tem a humildade de perguntar aos jovens. Então, assim, ingenuamente está se acreditando que usar a arma de fogo vai resolver. E você percebe uma outra coisa, e o telespectador pode entender melhor. Você percebeu que à medida que a violência e a criminalidade foram aumentando nas cidades, o medo social passou a ser uma mercadoria. E agora você vê os panfletos que são distribuídos na cidade
com os condomínios fechados, com cercas elétricas, dizendo assim, em vez de dizer o acabamento, a estrutura do prédio, não diz segurança total. Ou seja, a mercadoria... É o principal argumento, inclusive, que muitas pessoas utilizam para migrar de casa. Quem mora em casa para ir para apartamento, alegando a questão da segurança. Acaba pagando, às vezes, muito mais, mas em nome da falsa segurança também. Da falsa sensação de segurança, porque hoje os exemplos são em São Paulo. É mais fácil você assaltar em uma coluna de prédios do que numa rua de casas. Porque naquela coluna de prédio, no Rio de Janeiro já se faz muito isso, em São Paulo, você fecha o prédio inteiro e assalta todos ao mesmo tempo. Então, teoricamente, fica mais fácil. É uma ilusão que as pessoas têm, porque o desespero é grande. Então, eu tenho uma situação de desesperados que acham que qualquer coisa vai resolver. E o que a gente percebe é que, à medida que essas pessoas estão se enclausurando em condomínios fechados, eu digo até assim, elas estão indo para condomínios fechados que eu chamo de presídio de segurança máxima privado. Porque cada um está na sua cela. E tem alguns que são até um por andar. Então, veja, as pessoas estão se enclausurando e a enfrentar o problema. Quanto a Prefeitura de Teresina não gastou para mandar cercar a Praça da Costa e Silva? Se eu pudesse ter investido esse dinheiro para fazer com que os jovens fossem para o espaço público da praça, para que eles ocupassem o espaço público, eu não teria gasto esse dinheiro. As pessoas antes diziam que não iam para a Praça da Costa e Silva porque não tinha segurança. Fizeram todo aquele cercamento ali ao redor da praça e hoje não vai ninguém. E o dinheiro foi gasto. Então, está vendo assim, é a falta de inteligência. A falta de uso não é a força que vai resolver a criminalidade. É inteligência, são políticas públicas de intervenção, educação de tempo integral, né? Políticas públicas para acolhimento de jovens e adolescentes. Você tem percebido também a quantidade de suicídio. Teresina é uma capital proporcional de suicídio entre jovens. Entre jovens. E aí tu pergunta, de onde vem esse suicídio? E eu disse uma vez na sala de aula, eu disse para uns alunos, ela disse, o professor é doido. Eu não sou doido, eu sou louco. Ora, eu disse, quando inaugurar um outro shopping, vai aumentar o número de suicídio em Teresina entre jovens. Isso é loucura. Por quê? Porque à medida que eu for criando isso aí, o mercado vai fomentando o desejo nesses jovens. Esses jovens não têm como saciar esse desejo. Ele entra no shopping, ele fica embebecido. Querendo comprar tudo. E aí, tem gente que é capaz de tudo. Inclusive vender o próprio corpo para saciar o seu desejo. E muitos não conseguem e terminam indo para a frustração, porque os pais também não conseguem e terminam cometendo suicídio. Então, veja, assim, é um problema complexo, é um fenômeno extremamente... A violência ela é um fenômeno extremamente fascinante, mas ao mesmo tempo aterrorizante. É um tema muito interessante de estudo, porque... E que renderia muita discussão aqui, claro, pra gente, infelizmente, nosso tempo. Por isso, assim, é bom a gente discutir para as pessoas entenderem, para não achar que é jogando mais arma na sociedade que nós vamos resolver o problema do crime, nós vamos aumentar a violência e a criminalidade. Pronto. Mas a gente agradece, professor, que a gente queria ter mais tempo para poder estar conversando, abordando esse assunto, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas a gente agradece a sua participação aqui, esse debate, e com certeza é um tema que ainda vai entrar em pauta ainda muito aqui, a gente vai ter outras oportunidades para esse debate. Com certeza, é compreendendo o fenômeno que a gente vai encontrar soluções inteligentes. Tomara. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. E não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo em seguida, ao meio-dia, você confere Rota do Dia. E logo depois, Nájila Fernandes traz os principais destaques do dia com o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho e até amanhã.